Seja em maior grau ou em menor grau, você vai precisar desenvolver a sua habilidade de escrita. O advogado que escreve mal normalmente se sente inseguro na hora de fazer petições e geralmente se torna dependente de outros profissionais. Concursos públicos de alto nível possuem sempre uma fase de avaliação onde o candidato vai ter que demonstrar, com base no texto escrito, a sua capacidade jurídica. Se você for querer seguir na carreira da docência, ou seja, se você for querer se tornar professor, você vai ter que fazer mestrado, vai fazer doutorado e para isso você terá que escrever bem. No final do curso do direito, você vai ter que escrever um TCC, que é basicamente um momento para você demonstrar a sua habilidade de escrita. Em resumo, escrever bem é fundamental para qualquer pessoa da área do direito. E é por isso que o tema da aula de hoje é criatividade e escrita jurídica. Basicamente, eu vou conversar com você sobre 3 hábitos que vão lhe ajudar a desenvolver a sua escrita acadêmica. Meu nome é Salles Martins, sou professor da graduação em Direito, mestre em Direito Público, e este é mais um episódio do podcast AMD, uma sigla que significa Aprovado no Mestrado em Direito. E aí, é importante eu dizer que eu pensei essa aula voltado para quem está na graduação em Direito e precisa elaborar um trabalho acadêmico, mas também esse conteúdo serve para você que já atua na advocacia e também para você que estuda para concurso e quer desenvolver, quer melhorar a sua escrita acadêmica. Uma pausa rápida no conteúdo dessa aula para eu dar um aviso, mas é um aviso rápido e que tem a ver com o conteúdo da aula, tá? Se você precisa elaborar um trabalho acadêmico, seja porque você está escrevendo o seu TCC, seja porque você está produzindo um projeto de pesquisa para se aplicar para uma seleção de mestrado, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para um arquivo que eu produzi que possui mais de 50 temas de pesquisa. Esses temas se dividem em várias áreas do direito. Tem direito penal, direito constitucional, enfim, tem várias áreas lá. Então, dá uma olhada nesse arquivo porque ele pode lhe ajudar a ter algum tipo de insight, algum tipo de ideia de escrita para o texto acadêmico que você precisa produzir. Nossa aula está dividida em 3 tópicos, cada um desses tópicos representa uma forma, um hábito que eu considero importante e que você deve desenvolver para melhorar a sua criatividade jurídica. E aí, eu preciso falar o que eu quero dizer com criatividade jurídica. Basicamente, quando eu falo de criatividade, eu quero dizer a capacidade para você conseguir pensar em boas ideias, para que você possa desenvolver artigos acadêmicos, trabalhos acadêmicos de todo tipo, de todo gênero. E aí, vamos ao primeiro tópico. Quando você entra no curso do direito, você é uma pessoa, se não tiver ninguém da família que trabalhe no direito, você é uma pessoa que muito provavelmente possui 0 cultura jurídica. Você é o tipo da pessoa que quando escuta a palavra competência, você pensa não em competência do poder judiciário ou do poder legislativo como uma atribuição de função, mas sim como competência no aspecto de se alguém possui ou não a habilidade para fazer tal coisa. Esse é um típico exemplo que nos ajuda a perceber o quanto que a cultura jurídica vai sendo absorvida por nós na medida que nós vamos avançando na graduação em Direito. Conhecer expressões técnicas, conhecer terminologias típicas da área do direito, geralmente é um bom indicador de absorção disso que eu chamo de cultura jurídica. Mas isso não se resume apenas a absorver expressões jurídicas dentro do seu vocabulário. Adquirir a cultura jurídica também representa uma compreensão sobre como pensar juridicamente falando. É muito interessante, depois que a gente se forma, que a gente começa a interagir com pessoas que não são da área do direito e a gente começa a perceber que existem, sobre determinados temas, uma forma de pensar que o jurista geralmente tende a ter e que pessoas que não são da área do direito tendem a não ter. Por exemplo, sempre que eu estou lidando com algum tipo de relação comercial, contratual,
Eu sempre tento deixar bem claro para a pessoa que está lá do outro lado quais são as minhas intenções. Eu sempre tento deixar bem claro para ela o que eu pretendo e o que eu posso fazer dentro daquele determinado contrato. E, sobretudo, eu sempre tento deixar tudo escrito, tudo de um modo em que haja algum tipo de registro, algum tipo de documentação acerca daquilo que nós estamos discutindo, daquilo que nós estamos contratando. Isso para mim é um bom exemplo de absorção não só da cultura jurídica, mas também de compreensão sobre como nós devemos lidar dentro das nossas relações, sejam elas do ponto de vista profissional ou até mesmo do ponto de vista mais íntimo, né, mais pessoal. E aí, você pode estar se perguntando, né, como que você faz para adquirir essa cultura jurídica? Certamente, ter feito o curso do direito já lhe deu uma parcela significativa de cultura jurídica. Você já entende expressões, você já sabe mais ou menos o que pensar, você sabe como que o judiciário funciona, você certamente já possui um alto nível de cultura jurídica, ainda que você não perceba, ainda que você não acredite. Mas uma boa prática que você pode ter e que vai lhe ajudar a adquirir ainda mais cultura jurídica é consumir notícias da área do direito. A gente tem vários sites interessantes, um exemplo disso é o próprio Migalhas, mas a gente tem o Jota também, sem falar em vários podcasts que existem e que tratam de temas jurídicos. Por que é importante você fazer isso? Primeiro, porque se você coloca isso como um hábito do seu dia a dia, você vai poder ficar inteirado, você vai poder saber o que está acontecendo na cena jurídica do país e vai poder estar em dias com as constantes alterações que são realizadas, seja por jurisprudência, seja por alteração legislativa. Então, isso por si só já ajuda muito a você, simplesmente pelo fato de que você vai se manter um profissional atualizado. Mas além disso, na medida que você vai adquirindo mais conhecimento do campo jurídico, você se torna mais capaz de fazer conexões que até então você não poderia. É muito mais fácil você ter um insight na hora que você estiver escrevendo uma petição sobre responsabilidade civil, se você volta e meia escuta algum tipo de notícia que fala sobre responsabilidade. Se você tem um conhecimento prévio sobre determinado tema jurídico, posteriormente fica muito mais fácil reacessar este conteúdo quando você precisar dele. E observe, alguns autores dizem que, na verdade, a criatividade nada mais é do que a nossa capacidade de olhar para determinado fato, de olhar para determinada situação e trazer o conhecimento de uma outra área para aquele contexto diferente. Então, na medida que você consome notícias e começa a entender um pouco mais sobre direito e entende o que está acontecendo, se atualiza acerca daquilo que ocorre na cena jurídica, fica muito mais fácil para você trazer e demonstrar o seu conhecimento sobre o tema que você estiver trabalhando. Uma outra coisa que ajuda muito é ser curioso e buscar ler peças jurídicas. Veja só, no momento em que eu estou gravando essa aula aqui, estão pipocando várias notícias sobre a perda do mandato do Deltan Dallagnol, que participou da Lava Jato e agora teve uma decisão do TSE que o afastou do cargo. Todo mundo que acompanhou minimamente a Lava Jato deve saber o quão relevante o Deltan foi para a condução dos trabalhos durante o período da Lava Jato. Se você é jurista, vale muito a pena que você tente pelo menos dar uma lida, nem que seja fazendo apenas uma leitura dinâmica sobre a decisão que afastou o Deltan. Assim você começa a absorver o modo de falar, o modo de escrever, o modo de argumentar. Isso certamente ajuda você não só na criatividade da construção dos seus textos jurídicos, mas também vai lhe ajudar a absorver um pouco o estilo de construção de peça, o estilo de construção e apresentação de argumentações de natureza jurídica. E aí eu quero fazer um parêntese bem rápido. Eu quero perguntar a você se você teria interesse, por exemplo, se eu trouxesse algum tipo de conteúdo analisando essas decisões, explicando essas decisões, como essa que acabou de acontecer do Deltan. Se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários desse vídeo, porque se eu perceber que há pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo, eu também posso trazer. Uma outra coisa que certamente vai ajudar muito
você a desenvolver uma cultura jurídica é ler manuais e trabalhos acadêmicos da área do direito. Olha, como professor da graduação, eu tenho percebido cada vez mais que os alunos têm tido preguiça de ler. Têm tido preguiça de pegar um manual e estudar por esse manual, quando há tantas ofertas e há tantas opções de esquemas de estudo, de resumos, onde alguém já fez essa leitura e resumiu para você. Olha, eu não tenho nada contra esse tipo de estudo, eu acho que ele tem um propósito e serve a uma finalidade. Agora, se você quer melhorar sua escrita, se você quer melhorar a forma como você fala e a forma como você se apresenta juridicamente, certamente vai ser por meio da leitura de manuais e de bons textos jurídicos que você vai começar a melhorar a sua capacidade escrita. Então eu incentivo bastante que você pegue bons manuais e leia esses manuais. E para você saber se o manual é bom ou ruim, você vai ter que ler. Então não tem para onde fugir. O ideal é pegar e ler e tentar absorver ali aquela cultura que está presente naquele livro. E na prática, tá? Sendo sincero mesmo, eu estou indicando fazer a leitura de textos de natureza jurídica, mas o importante mesmo é ler. Então, se você tem dificuldade de pegar um texto jurídico para ler, pega um livro, vai pegar uma história que faz sentido para você, vai pegar algo que seja do seu interesse, mas comece a tentar se estimular para ler mais. É fundamental para todo jurista o desenvolvimento da leitura, porque o jurista, como eu já falei antes, trabalha com a escrita. E na medida que ele ler mais, ele tende a melhorar a sua forma de escrever. Dito isso, podemos passar para o segundo tópico. Delegar a escrita é basicamente o seguinte: imagina que você tem que escrever um trabalho para a sua graduação em Direito. E ao invés de você escrever, você vai lá no ChatGPT, faz uma pergunta para o ChatGPT, ele vai responde, você copia e cola. Ou então você vai escrever uma petição jurídica e você pesquisa na internet, pega alguns trechos lá do Jus Brasil, coloca na sua peça e manda lá a sua peça sem que você tenha redigido boa parte do texto dela. Ou então, o mais comum de tudo, né? Você vai no seu estágio, no escritório onde você trabalha e você pega vários modelos e ao invés de você mesmo tentar construir a sua argumentação, você pega o modelo, copia e cola, só altera ali os nomes das partes e pronto. Tudo isso que eu acabei de falar significa que você está delegando a atividade da escrita para outras pessoas. E aí, há vários motivos pelos quais as pessoas fazem isso. O principal motivo, certamente, é tempo. A gente cada vez mais tem menos tempo e precisa produzir mais. Então, diante disso, ao invés da gente guardar o tempo necessário para desenvolver um bom texto, é muito mais interessante que a gente simplesmente produza vários textos da forma que der. E é isso aí. Mas além disso, existe um fato que é da nossa própria natureza, né? Nós somos seres preguiçosos. Se a gente puder, a gente delega para o final do último prazo, do último dia, da última hora. E qual é o problema disso? É que quando a gente age dessa forma, geralmente a gente fica sem tempo para poder escrever. E sem tempo para poder escrever, o texto sai de qualquer maneira. Você não tem tempo para refletir sobre o texto que você está escrevendo, e isso faz com que o seu texto não só perca qualidade, mas, sobretudo, dificulta a sua visão e a sua capacidade de elaborar e desenvolver novos argumentos de natureza jurídica. E aí, eu preciso fazer uma observação rápida aqui, tá? Eu acabei de falar sobre o ChatGPT e olha, eu não critico, tá? Eu acho que nós temos que nos valer de todas as ferramentas disponíveis e que nos ajudarão a desenvolver um bom trabalho. Eu não estou dizendo que você não deve usar o ChatGPT. O que eu estou dizendo é que você não deve delegar a sua escrita ao ChatGPT. Você pode utilizar ele como uma ferramenta justamente para que você possa discutir com aquela inteligência artificial e tentar tirar, inclusive, dessa discussão boas ideias, bons insights. Eu acho que você deve utilizá-lo. O que eu não acho é que você deve se omitir em relação ao dever de escrita. E para finalizar esse tópico, eu acho que vale muito a pena trazer um ensinamento que o professor Howard Becker traz no seu livro Truques da Escrita. Ele fala que
É muito comum as pessoas acharem que o escritor, ele primeiro formula todas as suas ideias e depois que ele pensa bastante, ele senta para escrever como se o ato da escrita fosse simplesmente o ato de tirar as ideias que estão aqui e passar para o papel. Só que na verdade ele diz que não é assim que funciona. Na verdade, muitas vezes, o que ele faz e o que ele aponta que muitos autores fazem é que eles, no lugar de pensarem para escrever, eles escrevem para pensar. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, na verdade, ele sai escrevendo. Ele sai colocando no papel todas as ideias que estão na cabeça dele e ele simplesmente vai apresentando e colocando ali sem fazer edição, sem fazer revisão. E posteriormente é que ele vem no momento para tentar extrair daqueles textos que ele produziu uma outra ideia que seja interessante. Basicamente, o ponto dele é que na medida que a gente escreve, a gente faz um ato reflexivo e esse ato de reflexão é que nos ajuda, por exemplo, a ser mais criativos, nos ajuda, por exemplo, a entender melhor aquilo que a gente pensa. E isso nos leva para o terceiro tópico. O terceiro tópico, basicamente, é aplicar aquela ideia que eu acabei de falar. Ao invés de você ficar tentando pensar no melhor insight, escreva. Simplesmente escreva. Se você teve uma ideia, coloque essa ideia no papel. Se você teve um argumento na sua cabeça, coloque esse argumento no papel. Quando você está escrevendo, você não precisa mostrar o conteúdo que você está escrevendo para qualquer pessoa. Ou seja, você pode escrever qualquer absurdo no papel e ninguém precisa saber. Na medida que você escreve qualquer coisa, isso lhe ajuda a destravar a sua mente e lhe ajuda a efetivamente começar a entender aquilo que você pensa. Uma outra dica que eu posso dar e que lhe ajuda a desenvolver a criatividade na hora de escrever é você fazer resumos dos textos que você anda lendo. Eu acabei de mencionar que é importante que você pegue vários textos de natureza diferente e que leiam esses textos. É muito importante que você faça um processo que a gente chama de fichamento posteriormente, que é basicamente pegar esse texto e tentar construir com suas próprias palavras os principais argumentos que estão dentro do conteúdo lá que você leu. Na medida que você faz isso, acontece um processo interessante que é, primeiro, você vai voltar a refletir sobre o conteúdo do texto. Isso vai lhe ajudar a absorver de forma maior e mais clara os temas e os conteúdos lidos, e isso por si só já é muito interessante, porque isso lhe ajuda a estudar. Muita gente usa isso, inclusive, como uma técnica de estudo. E logo, se você tem mais conhecimento, fica mais fácil para você construir novas conexões, novos insights, novos argumentos. Além disso, você vai construindo um banco de dados, um banco de informações sobre os temas que você leu e, posteriormente, caso você precise escrever sobre algum tema correlato àquilo que foi lido, fica muito mais fácil você escrever sobre esse tema. Não só porque você já tem o conteúdo sobre isso, mas sobretudo porque você já escreveu. Na verdade, o que muitos autores falam é que o correto não é você chegar e escrever um trabalho do zero. Na verdade, o interessante é que você, ao invés de construir esse trabalho do zero, que você vá construindo aos poucos e de forma gradativa vários textos sobre vários trabalhos, e na medida que você vai construindo esses textos, você pode posteriormente fazer um compilado, fazer uma análise reflexiva sobre tudo que foi lido, e isso vai lhe ajudar também a escrever, por exemplo, textos de natureza acadêmica, artigos científicos, o que é muito útil para quem quer, por exemplo, fazer mestrado em direito. Em resumo, os 3 hábitos que eu sugiro que você desenvolva para melhorar a sua criatividade jurídica são buscar conhecer e adquirir o máximo de cultura jurídica. Lembrando que aqui eu falo de cultura jurídica porque meu objetivo é falar sobre textos jurídicos, mas é interessante também que você leia outros tipos de texto. Além disso, é importante que você não delegue a outras pessoas a sua escrita. Se você tem a obrigação de escrever algo, tente você mesmo escrever. Se você quer, por exemplo, usar um argumento de uma outra pessoa ou pegar a parcela de um texto que se encontra na internet e que você gostou bastante, não há problema. Pegue esse trecho e coloque este conteúdo com as suas próprias palavras, com o seu próprio entendimento, no seu próprio texto.
obviamente fazendo a referência a quem escreveu. E para finalizar, o principal ponto é escreva. Simplesmente escreva. Escreva aquilo que está na sua mente. Escreva aquilo que você está pensando. Crie o hábito da escrita. Crie o hábito de você, não necessariamente todos os dias, mas de você separar um tempinho, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, para você fazer anotações sobre aquilo que você anda pensando, sobre aquilo que você anda refletindo. Eu garanto a você que isso vai ser muito interessante. É quase que uma espécie de meditação, tá? Eu tenho feito isso, eu tenho tentado praticar isso, e eu digo que é muito curioso, porque eu vou conseguindo entender melhor aquilo que eu tenho pensado, as ideias que eu tenho tido. É realmente interessante. Se você tiver gostado, se eu tiver sido útil, se tiver sido relevante para você, por favor, curte o vídeo e eu vou deixar aqui para você também outras opções de outros conteúdos parecidos com este aqui, que eu acredito que pode ser útil para você que precisa escrever juridicamente.